Boa tarde, sejam bem-vindos aí mais uma palavra com gaúcho aí. Hoje vou trazer um momento aí para nós estudar, tentar ser um pouco mais breve. A última que eu fiz meio que no vento ontem ali fora do lado da casa, e daí ficou barulho do vento, né, atrapalhando o celular. Então ainda estou aprendendo essas coisas de lives, esse podcast aí. Mas o importante é de ter um tempinho, você tirar um tempinho para aprender um pouco da palavra de Deus, orar, agradecer a Deus. Amém. Vamos começar com um louvor aí, agradecendo a Deus. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio aos louvores, então que Deus se faça presente nesse momento com nós aí, pra gente aprender, pra gente buscar a Deus e ficar mais próximo, né? Terei vitória.
obrigado, Pai, por mais esse momento, Senhor. Possamos, Senhor Jesus, ser usados por Ti, Deus, para transmitir a Tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Me ajuda, Senhor, coloca as palavras corretas, Senhor, o entendimento correto, Senhor. Aquilo que está no Teu coração, Senhor, que possa ser transmitido para o coração de quem vai ouvir essa palavra, Pai. É o que eu oro, que eu te peço, Senhor. Me usa como um vaso nesse momento, Senhor. Aleluia. Gente, então, vamos aqui, para não se alongar demais, direto para a palavra de Deus. Hoje, um assunto bem legal. Nós vamos estudar sobre uma das 3 obras de justiça que Jesus falou quando Jesus subiu ao monte, né, na parábola do monte. Ele falou para quando os discípulos foram fazer as obras de justiça deles, que todos os judeus conhecem o que é obras de justiça: oração, jejum e dar esmolas, né, ajudar o próximo. Então, quando ele falou sobre isso, ele falou de uma forma bem especial. E nós vamos entender agora um pouco sobre como fazer a oração, que é uma dessas 3 formas de justiça, né? Que é a prática judaica, né? Naquela época. Então, a oração, Jesus, digamos que ele ampliou, ele deu um novo sentido na forma de orar, né? E a palavra de Deus, ela é tremenda, porque Jesus ali ele dá um modelo, digamos, para nós de como orar, que é a oração do Pai Nosso, que todo mundo já deve conhecer de cor, né? Por causa desde pequeno a gente aprende a oração do Pai Nosso, mas nós vamos ter uma visão um pouco mais aprofundada, né? Como que se deve orar, né? Como que se deve colocar em prática esse maravilhoso instrumento que Deus nos dá para a gente usar na nossa vida espiritual, nossa vida, em toda a nossa vida, para a gente ter um relacionamento com Deus e com nós mesmos, com nossos irmãos, aprender a usar essa ferramenta que é a oração, que é tão poderosa e capaz de transformar a vida e sarar, curar feridas, trazer renovo para nossa alma através da oração. E hoje nós vamos aprender a forma como que Jesus orava, como que ele nos ensinou a orar. Amém? E hoje nós vamos fazer isso. Vamos começar lendo o texto bíblico, que é Mateus 6. Mateus 6. Vou ler desde o começo aqui, até o 6:5 em diante. Vamos ler desde o capítulo 6, versículo 1. Vou pegar um pouquinho no começo aqui. Jesus diz assim: Guardai-vos, pois, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, derem esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Na verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê secreto te recompensará. E, aqui ele falou como dar as esmolas, né? Agora ele vai falar a outra prática de justiça, que é a oração. E, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará. Se, porém, os não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Como jejuar, a terceira prática de justiça. Quando jejuares, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto
com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em segredo te recompensará. Aqui Jesus fala das 3 práticas de justiça, a parte do Sermão do Monte. Nós vamos se atentar agora sobre a prática da oração, amém? Não vou falar hoje sobre como dar esmola e como jejuar, mas como orar. Porque assim, no meio evangélico tem essa polêmica. Por que os evangélicos não oram Pai Nosso, né? Oram do jeito deles e tal. Já os católicos, outras religiões oram Pai Nosso, repetem o Pai Nosso, exatamente como está no texto bíblico, ipsis literis, né? Exatamente, repetem. Em algumas religiões repetem mais de uma vez, fazem oração repetidas vezes ali, como o terço, por exemplo. E hoje eu quero adentrar um pouco sobre por que devemos orar, se devemos repetir, se não devemos repetir, qual que é o verdadeiro sentido, o que Jesus quis passar aqui. Nós vamos se aprofundar um pouco. Número 1. Quando a gente orar, não deve ser como gentios. Começa aí, Jesus falando, né? Não de pé nas sinagogas e de pé nas praças, para serem vistos pelos outros, como eram os gentios faziam assim, né? Jesus chama eles de hipócritas, né? Porque eles queriam se mostrar, né? Jesus então fala que não deve ser assim, deve ser para se mostrar. A oração tem que ter esse intuito de querer aparecer, né? Ser um hipócrita, mostrar uma coisa, mas por dentro fazer outra, né? Então, primeira coisa, já começa Jesus falando assim, né? Não ser como os hipócritas. Segundo, não usar de vãs repetições. Por quê? Pensam que no muito falar serão ouvidos por Deus. A oração, então, não pode ser uma moeda de troca com Deus, né? Quanto mais eu oro, mais vou ser abençoado. Quanto mais eu oro, mais vou ser perdoado. Também não deve ser um sacrifício, né? Uma prática como se fosse um pagamento obrigatório para perdoar alguma coisa que Deus me fez, né? Não tem essa ideia de não é uma moeda, alguma coisa que tu faz que tem algum valor para Deus, que Deus vai te dar em troca a tua oração. Orei, agora Deus vai me ouvir. Eu orei 20 vezes, agora Deus vai orar. Porque eu fiz isso, Deus é obrigado a me fazer tal coisa. Então não tem que ter esse sacrifício, não é um sacrifício que tu paga, como se fosse no Antigo Testamento os religiosos faziam, pagavam o sacrifício. Aqui não é um pagamento no sacrifício. A oração, que nem Jesus falou aqui, não tem de ter de vãs repetições, pensando que quanto mais eu orar, mais eu vou receber, mais eu vou ser ouvido por Deus. Não tem que ter vãs repetições, não pode ser uma coisa decorada, uma coisa metódica, pragmática, que eu dou e recebo, né? Oração não é isso, né? Primeira coisa. Segunda coisa, então, não ser hipócrita, orar nas praças, também não tem que ter esse sentido de sacrifício. O único sacrifício que importa para nós é o sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o sacrifício verdadeiro, não é nenhuma prática nossa, nenhuma forma metódica, pragmática. Não que tu não deve repetir uma coisa boa que tu tem que fazer. Por exemplo, orar todo dia. Bom, estou repetindo a mesma oração. Não, tem que ser um diário, como diz ali, o pão nosso de cada dia. Então, todo dia, a gente tem a necessidade de buscar a Deus, orar, ter essa comunhão com Deus. Agora, não quer dizer que tem que ser uma coisa metódica, com o intuito de receber, com o intuito de receber algo em troca de Deus, né? Não tem que ser um sacrifício, algo que tu faça, tu é obrigado a fazer aquilo, e Deus te obriga, porque senão tu vai para o inferno, ou não vai ser abençoado. Então, tem que ter esse segundo entendimento. No versículo 7, então, diz: não usei de vãs repetições, ou seja, não pode ser uma coisa decorada, decoreba. Claro que a gente pode fazer, orar, Pai Nosso, vou orar que nem Jesus orava exatamente. Não tem problema nenhum. É até bom, é até lindo lembrar o jeito que ele orava, trazer isso no teu coração, lembrar exatamente aquilo que ele orou para os discípulos, junto com os discípulos. É muito importante. Mas é um modelo. O porquê que Jesus orou daquela forma e o modelo. E é isso que nós vamos adentrar hoje, né? Então, a oração não é um sacrifício, ela é um ato de adoração. A oração é uma adoração a Deus. A oração é um diálogo com Deus. Tu vai lá para conversar com teu Pai, para falar, tirar uma conversa sincera com Deus. Tu vai lá para abrir teu coração para Deus, tu vai lá para ter comunhão com Deus. Amém? Onde tu fala,
mas é também onde tu ouve, é um diálogo. Diálogo é duas voltas. Tu fala, mas é um lugar onde tu ouve Deus também. Então não é um lugar só para tu fazer alguma coisa, é uma coisa para tu receber a voz de Deus, a vontade de Deus para ti, aquilo que tu quer saber, aquilo que tu precisa ouvir. Então, diálogo com Deus. Não tem que ter, versículo 8 ali, não tem que ter um caráter egoísta de formar nossas necessidades para Deus. A oração não é falar para fazer queixa para Deus. Deus, olha o que eu estou passando comigo e tal. Deus sabe o que a gente precisa. Versículo 8 diz: não os assemelheis a eles, aos ímpios, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades, antes mesmo de pedir. Então Deus sabe das nossas necessidades. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Não tem necessidade de nós ficar lá repetindo para Deus o que Ele já sabe. Entendeu? Mas tem a intenção de orar para que Deus resolva aquilo. Te dá uma forma, um escape, uma forma de descobrir como resolver aquele problema. Vai lá para tentar pedir para Deus mais força, mais coragem, tirar o medo, tirar a ansiedade, entendeu? Mostrar um caminho, dar uma luz. Aí sim, conversa com Ele. Deus vai te mostrar o caminho. Mas não ficar reclamando, mostrando para Deus, Deus, eu preciso disso, eu estou com a conta assim, assado. Eu preciso disso, tem essas contas para pagar. Não é. A oração não é um informativo. Tu vai lá para informar a Deus. Deus sabe exatamente daquilo que a gente precisa. Então, como diz no versículo 8, não devemos se assemelhar aos ímpios nesse quesito da oração. Né? Mas eu lembrei que a oração deve ser, então, com a intenção de estabelecer uma comunhão entre nós e Deus e entre nós e nossos irmãos. Por que eu digo isso? A oração, vocês já vão ver agora que tem um caráter solidário e não solitário. Né? Nós vamos entender agora esse modelo, como Jesus explicou. Nós temos que nos retirar. Jesus, ele se retirava para o monte para orar. Se retirava. Por que se retirava? Porque ele não queria que ninguém atrapalhasse ele. Ele queria ter um momento com Deus. Entendeu? Ou ele pegava alguns discípulos para orar junto com ele, mas sempre saía do cotidiano dele, daquilo que estava fazendo, e ia para fazer alguma coisa, somente ele e Deus. Com o intuito de buscar Deus. Então, quando Jesus ensina a orar, o que ele faz? Sai das praças, que nem os ímpios faziam, e ficar orando na rua para mostrar para os outros, e vai para o teu íntimo, vai para um lugar separado, um lugar reservado, para cima do monte, que seja, ou dentro do carro, ou dentro do teu quarto, ou sei lá vai para o mato, encontre um lugar que ninguém vai te atrapalhar, entendeu? Ou na igreja, um lugar feito para isso, né? Vamos para a igreja para orar com os irmãos, ou sei lá mas retirar, se separar para Deus, ter um momento consagrado a Deus. Deus, teu esse momento, é nosso esse momento, estamos aqui para orar, para falar contigo. É isso que é a intenção, quando Jesus fala, mas tu, porém, vai para o teu quarto e tranca a porta. E no secreto, né, ao teu Deus no secreto, né, ele diz aqui no versículo 7, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então é isso, é buscar o secreto, o lugar secreto com Deus, né, lugar que só Deus pode te ouvir, lugar que só tu pode ouvir Deus, que não quer ouvir outras vozes, quer ouvir só a voz de Deus, né? E é o lugar também que tu vai orar com sentido não só para ti. Agora não vamos entender isso agora. Tem um sentido mais amplo, buscar a comunhão com Deus e também restaurar a união com teus irmãos. Amém? A oração não deve ser um ritual, uma forma metódica e pragmática, como eu tinha explicado antes. Jesus fez uma oração aqui, ele diz para nós orar no secreto. Só que quando Jesus fez essa oração, ele subiu no monte e levou junto com ele nada mais nada menos que todos os discípulos dele, e tinha mais 5.000 seguidores junto, fora as crianças e mulheres. Então não é o objetivo de estar sozinho. Vou lá para ficar secreto, para conversar com Deus, para Deus falar comigo. Não. Olha só o que Jesus fez. Ele foi para um monte, se separou da cidade, mas levou junto com ele o máximo de pessoas possíveis. Com a intenção de quê? De estar orando junto, de estar buscando a Deus junto, de estar ensinando junto, de estar em comunhão com eles junto. Então essa tem que ter o caráter de oração também. Orar sozinho é muito bom, nos edifica.
Mas melhor ainda se a gente puder edificar não só nós, mas a todos à nossa volta. Quanto mais nossa família, buscar um dia da semana para orar com nossos vizinhos, uma célula, ou ir à igreja, orar junto com os irmãos também. Quanto mais orar, melhor, digamos assim. E quanto mais gente orando junto, melhor ainda. Agora, é bom também ter o teu momento de intimidade sozinho com Deus. Buscar Deus face a face, buscar abrir teu coração, entender mais dele, ler, estudar a palavra. É importante também. Jesus fazia isso também sozinho, mas muitas vezes, na maioria das vezes, ele estava junto com os discípulos, ele pegava os discípulos para orar junto com ele. Então tem esse caráter solidário, não solitário. A oração deve ser solidária, entendeu? Deve ser compartilhada com o maior número possível de pessoas. Amém? Buscada em comunhão, em união, digamos assim, com a nossa família da fé. Então, mais uma vez aqui, Jesus fez essa oração em cima do monte em público, junto com mais de 5.000 pessoas. Importante buscar Deus num lugar onde só você possa ter, ninguém possa te atrapalhar, né, nessa oração. Isso que é fechar a porta, significa fechar a porta. Mas eu tinha pensado também, se eu estiver falando muito rápido, é por causa que o vídeo não pode ficar muito longo, né? Agora que eu estudou um pouco do caráter, né? Então, um pouco do caráter da oração, né? Que deve ser para buscar comunhão, né? Nossos irmãos, estar unidos juntos com ele. Não deve ser uma oração hipócrita, né? Mostrando para os outros. Não deve ser repetitiva, né? Uma moeda de troca. Não tem que ser como se fosse um sacrifício para Deus. Não deve ser um caráter informativo, egoísta, de mostrar a Deus as minhas necessidades, né? A palavra de Deus diz que vocês não recebeis de Deus porque não recebem de Deus porque pedem mal, não oram mal, né? Então a gente pede mal por quê? Porque a gente ora buscando as próprias necessidades, né? Olhando para as nossas próprias necessidades egoístas, né? Até está em Tiago isso, se não me engano. Então temos orado mal, com a intenção errada, né? Muitas vezes buscando só nossas necessidades. Tem que ter um lugar secreto, um lugar que tu possa fechar a tua porta, fechar para o mundo, digamos assim, e buscar a Deus, né? Se retirar, se separar um momento, né? Sozinho ou em grupo, né? Isso significa fechar a porta, que ninguém te interrompa, não te atrapalhe, né? Jesus, por exemplo, subia nos montes para orar, né? E em quinto lugar tem esse propósito de comunhão e intimidade com Deus. É um diálogo sincero do teu coração, onde tu vai buscar Deus e ouvir a voz de Deus, e também para você falar com Deus, né? Como um filho fala com o pai. Jesus diz assim: orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Começa orando assim: Pai nosso que estás nos céus. Na verdade, Jesus não dá um nome para essa oração. Nós que damos, né? Oração do Pai Nosso. Mas não está escrito isso na Bíblia. É a oração do Pai Nosso. Jesus não. A oração é como Jesus diz, orando assim, desta forma. Não significa que é para repetir. Ele não falou para ficar repetindo exatamente assim, mas orar deste jeito, desta forma, assim, né? E ele começa a orar: Pai Nosso que estás nos céus, tal. Então, vamos começar começando não quero discutir linha por linha o que significa cada coisa da oração do Pai Nosso, que eu acho que todo mundo já conhece, mas vou trazer algumas características da oração do Pai Nosso, né? Começando com, primeira palavra, Pai Nosso, né? Pai. Jesus chama Deus de Pai. Jesus nunca se refere a Deus como Deus, o Deus, ou o Senhor. Ele sempre chama de Pai. Em todo o Novo Testamento é o Pai. E ele veio trazer a restauração desse relacionamento nosso de filhos de Deus, né? Não somente de servos de Deus, mas de criaturas de Deus, mas de filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus se nós cremos em Deus. Então, só Jesus pôde nos restaurar, essa filiação. Somos feitos filhos adotivos, né? E Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então, essa característica na oração, já começando com Pai Nosso, é muito importante. Nós vermos Jesus quer que a gente olhe a Deus como um Pai, né? Começa por aí. Nosso, Pai Nosso. Aqui muito, muito interessante que Jesus, ele
ele traz na segunda pessoa do plural, nosso. Mesmo Jesus dizendo para ir para um quarto, orar em secreto, a oração deve ser solidária. Ou seja, Jesus orou na segunda pessoa do plural. Ele não orou para mim, ele orou, não falou Pai meu, ele falou Pai nosso. Ensina a oração que deve ser comunitária, abrangente e não egoísta, buscando o próprio interesse. Entendeu? Então é uma oração que busca o interesse coletivo. Né? O Pai é nosso, não é meu. O Pai venha a nós o teu reino, não venha a mim o teu reino. É o pão nosso de cada dia, não é o pão meu, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, não perdoa as minhas ofensas. Ele diz, não nos deixe cair em tentação. Ele não diz, não me deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, não me livra do mal. Então, Jesus ele dá esse aspecto coletivo. A tua oração tem que ser abrangente para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. Os teus problemas é o mesmo problema do teu irmão. Não é só teu problema. Aquele problema que é teu, o problema do teu irmão tem que ser teu. Entendeu? Devemos aprender esse princípio de Jesus. Jesus assumiu nossos pecados, assumiu nossas dores, assumiu nossas tentações. Ele se colocou no nosso lugar, assumiu nossas necessidades. Ele orou como se fosse a vida dos seus discípulos, como se fosse a vida dele. Né? Os problemas dos discípulos eram o problema dele. As tentações dos discípulos dele era a tentação dele. Ele falou, nossas. Então ele se colocou, ele chamou de nossas, o mal que era deles, o problema deles, do pecado deles. Jesus tomou esse pecado. É meu pecado para mim também. É nosso. Entendeu? Então ele era o primogênito de muitos irmãos. A oração deve expressar esse tão grande amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é isso que a gente tem que lembrar. Né? Eu não sei, eu vou ter que parar um pouco o vídeo, porque eu acho que não vai ter memória no meu celular. Mas o principal é isso. É entender isso na oração. É buscar essa coletividade. Buscar esse entendimento não egoísta, mas coletivo. Buscar enxergar e se colocar na dor do outro, na necessidade do outro. Orar pela tua família, pelos teus irmãos, orar por todos na hora da oração. E não só buscar para ti a coisa. O problema não é só teu, é de todos, é de toda a igreja. O problema que tu acha que é só teu, está atingindo a todos, a toda a tua família. Por isso que é importante. Jesus deu esse exemplo e esse entendimento na hora da oração. Amém? Eu vou fazer um outro vídeo, tentar salvar e ter mais memória no celular. Mas por enquanto era isso que eu queria trazer, tá bom? Trazer mais coisas sobre a oração do Pai Nosso, que é bastante coisa. Amém? Obrigado aí, Deus abençoe.